Bom dia, Bruna, que está online. Acho que só a Bruna. Bom dia, Bruna. Bom dia. Bom, nós temos aí essa aula de hidráulica para hoje, 4 de novembro. E o convite foi enviado para todos, né? E aí os alunos que não assistirem, né, a aula de hoje, poderão acessar a aula amanhã, né? Amanhã à tarde, já vai estar disponível lá. Eu já vou compartilhar aqui a tela do computador. E se mais alguém chegar, a gente vai, né, permitindo a entrada de todos aí. Vamos ver se vai compartilhar aqui. Ô, Bruna, você está assistindo a aula pelo celular ou pelo computador? Pelo celular. Celular? Tá. Bom, essa aula de hoje, nós temos aqui, já entrei aqui na página da disciplina, né? Tivemos a semana passada, né, a 13ª semana, de 26/10 a 30/10. Eu deixei para vocês uma aula do professor Paulo Vicente, uma aula de hidrodinâmica, né? Espero que todos tenham visto, né? E ficou para vocês enviarem até o dia de hoje, né? Esses exercícios avaliativos de hidrodinâmica, né? Eu vi aqui que 4 pessoas enviaram, faltam, pelas minhas contas aqui, pelas contas que tem aqui, faltam 3 pessoas para enviar. Então, a data limite de envio, data de limite para envio é hoje, às 23h59, né? Então, fica aí a lembrança, né? Para essa semana de hoje, né, no caso, para essa semana agora, que foi segunda, foi feriado e tem a aula de hoje, tem aqui a continuação de hidrodinâmica, que é anotações no caderno, e escoamento laminar e turbulento, né? Escoamento laminar e turbulento. As anotações no caderno, eu vou ver como que eu faço para poder tentar compartilhar com vocês essas anotações, porque essa é a aula típica de usar o quadro, né? A gente usaria o quadro se fosse presencial, né? Anotações no quadro, mas como a gente não tem quadro no virtual, a gente tem que improvisar, né? Então, a hidrodinâmica, né? Vamos usar aqui, vamos tentar usar o Word, né? Que eu tenho tentado fazer. Vamos ver aqui Microsoft Office Word. Vamos ver se tem aqui. Word. Então, vamos abrindo aqui o Word. Vou colocar aqui aumentar o zoom aqui. Aumentar o zoom. Então, o que acontece? Aumentar a fonte, né? Vamos colocar a fonte maior aqui. Fonte. Então, gente, é o seguinte. O assunto hidrodinâmica, né, que seria os fluidos em movimento, né? Nós falamos para vocês sobre algumas aplicações da hidrodinâmica, né? Então, nós temos, por exemplo, aplicações da hidrodinâmica. Vamos pôr aqui, hidrodinâmica. A hidrodinâmica, nós temos aí aplicações. A sustentação do avião, né? Sustentação do avião. E um outro exemplo é o chute de efeito. Chute de efeito na bola. Então, na própria apresentação do professor Paulo Vicente, naquela aula, o link está lá na página da disciplina, tem lá o chute de efeito na bola, né? E a sustentação do avião também ele comenta, falando sobre o quê? O que promove a sustentação do avião? Por que o avião ele fica no ar, né, sendo mais pesado que o ar? Porque nós temos o seguinte,
a velocidade do ar em cima da asa é maior do que embaixo. Então, o que causa? Causa uma força de sustentação vertical para cima. Então, acontece uma força vertical para cima, né? Forçando a asa para cima, e aí essa força ela é maior do que a força peso. Como a força que está impulsionando o avião para cima é maior do que o peso, ele consegue se sustentar no ar, né? Então, tem a ver então com fluxo de ar. É um fluido, né? Um fluido em movimento, ou seja, hidrodinâmica, é o ar em movimento. Desculpa a frase. É o ar, né? Em movimento muito intenso, vamos falar assim, né? Movimento muito intenso. Esse movimento muito intenso, ele causa o quê? Uma diferença de força, diferença de pressão entre a parte de cima da asa e a parte de baixo. Então, essa força, ela fica o quê? Positiva para cima. Fica uma força vertical para cima, né? Como se fosse um empuxo, né? Um empuxo que nós vimos em outra oportunidade. Bom, então, no caso do fluido perfeito, que a gente considera, né? O fluido perfeito, o que a gente considera o fluido perfeito? O fluido perfeito, o fluido ideal, né? É um fluido não viscoso, ou seja, o fluido que a gente vai desprezar o atrito existente entre as partes do fluido, né? O atrito existente entre as distintas partes do fluido vai ser desprezado. É o fluido não viscoso. Também é considerado o fluido perfeito, é o fluido estacionário. O fluido estacionário, o que vem a ser? O fluido estacionário, ele né? A velocidade do fluido é constante em cada ponto. A velocidade do fluido é constante. Então, em cada ponto, a velocidade é a mesma, ela é constante, né? Um outro aspecto também que a gente considera do fluido perfeito, ele é um fluido incompressível. Ou seja, a densidade do fluido é a mesma em todos os pontos e permanece constante no tempo. Então, a densidade do fluido é constante em todos os pontos. A gente está considerando que ela é constante, a densidade. E também irrotacional. Ou seja, não há movimento de rotação em nenhuma parte do fluido. Não apresenta turbilhões, né? Isso aí a gente pode ver, por exemplo, na pia, quando você abre o ralo da pia e a pia está cheia d'água, aí forma aquele redemoinho, né? Aquele redemoinho dentro da pia, aquele ali é o aspecto rotacional da água. Então a gente vai considerar que isso não vai acontecer no fluido, tá? Não forma esses turbilhões, não. Então, para ser fluido perfeito, tem que ter essas 4 características. E o estudo da hidrodinâmica leva em consideração que o fluido ele é um fluido perfeito, um fluido ideal, né? E também nós temos o seguinte: nós podemos trabalhar da seguinte forma, né? Estou tentando adaptar aqui o caderno com as anotações do caderno com o computador. Nós temos o seguinte, que nós vamos trabalhar com a equação da continuidade, Q igual a A vezes V. A vezes V. Onde Q é a vazão, Q é igual a vazão, o A é a área, e o V é igual a velocidade. E o V é igual a velocidade. Né? Então, se nós temos 2 pontos, vamos chamar aqui ponto 1 e ponto 2, nós temos 2 pontos. Aqui no ponto 1, vamos imaginar que o diâmetro no ponto 1 é maior. O diâmetro no ponto 1 é maior. Diâmetro é maior. E no ponto 2, o diâmetro é menor.
Tá? Vamos imaginar a tubulação. Uma tubulação saindo do ponto 1 com um diâmetro X. Aí vai reduzindo o diâmetro, reduzindo, até chegar no ponto 2 com diâmetro menor. Tá? Diâmetro menor. O que vai acontecer? Eu vou ter que... eu vou considerar a velocidade... Eu vou considerar aqui a equação da continuidade da seguinte maneira. Eu vou falar aqui eu vou chamar de eu vou falar aqui A1 V1 é igual a A2 V2. Ou seja, a vazão é a mesma, né? A vazão é a mesma em 1 e em 2. A vazão dentro do tubo é a mesma. Se a vazão é a mesma, Q1 é igual a Q2, né? Aqui, ó, um pouquinho. Q1 é igual a Q2. Q1 é igual a Q2, A1 V1 é igual a A2 V2. Por quê? Q é igual a AV, né? Então, aqui Q índice 1, então aqui eu vou ter A índice 1 é igual a A índice 1 V1 é igual a A índice 2 V índice 2. Aí eu vou trabalhar sempre com essa equação aqui, ó, equação da continuidade. Se tivesse uma outra seção, né, se fosse um tubo com três diâmetros diferentes, seria A1 V1 é igual a A2 V2, que é igual a A3 V3. Se tivesse 3, né? Se tivesse. No caso, não tem. Aí vem o seguinte, vem o exercício que ele deu aqui, ó. Né? Nós sabemos o seguinte, que quando a gente diminui o diâmetro, mantendo a mesma vazão, certo? Se eu mantiver a mesma vazão e diminuir o diâmetro, a velocidade aumenta. Tá? Então, como que a gente vai ilustrar isso? Vamos imaginar que você está com a mangueira aguando as plantas no jardim. Se você pega a ponta da mangueira e aperta a ponta da mangueira, o que vai acontecer? A velocidade da água que está saindo da mangueira vai aumentar. Né? Você pega a ponta da mangueira, aperta lá na saída d'água, a velocidade da água aumenta. Por quê? Eu diminuí a seção por onde a água está saindo. Eu diminuí a seção por onde a água está saindo. Não é isso que acontece? Eu pego a mangueira, a ponta da mangueira, a saída dela, aperto ali a saída dela, eu estou diminuindo a seção por onde a água está saindo. Se eu estou diminuindo a seção, a velocidade aumenta, mantendo a mesma vazão. Tá? Aí vem o seguinte exercício. Uma tubulação possui diâmetro de 20 centímetros e transporta gasolina com velocidade de 10 metros por segundo. Aí está pedindo, determine a vazão. Qual é a vazão? Qual é a vazão? E a velocidade em outro ponto da tubulação, cujo diâmetro é 10 centímetros. Né? Então, ó, uma tubulação possui diâmetro de 20 centímetros e transporta gasolina com velocidade de 10 metros por segundo. Aí ele pede a vazão. Letra A. Letra B, qual é a velocidade em outro ponto da tubulação cujo diâmetro é 10 centímetros? Como que a gente faz isso? Bom, a letra A, né, qual a vazão? Para saber a vazão, né, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter a área e a velocidade. Q é igual a AV. Né? Q é igual a A vezes V. Tem que ter a área e a velocidade. Eu não tenho a área, né? Mas eu tenho o diâmetro, certo? Eu não tenho a área, mas eu tenho o diâmetro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou achar o quê? Eu vou falar assim, que Q é igual a... O diâmetro, qual que é o diâmetro? O diâmetro é πd ao quadrado, né? Não,
πd ao quadrado sobre 4. Vai ser π vezes o diâmetro ao quadrado, isso aqui dividido por 4. Isso aqui dividido por 4. Vezes a velocidade. Né? Então, a vazão vai ser igual π vezes o diâmetro ao quadrado. O diâmetro ao quadrado vai ser o quê? O diâmetro, quanto que é o diâmetro? O diâmetro é 20 centímetros. 20 centímetros é 0,2 metros. 0,2 metros ao quadrado. Isso aqui dividido por 4 vezes a velocidade, né? 0,2 ao quadrado. Π vezes 0,2 ao quadrado dividido por 4 vezes a velocidade. A velocidade foi dada? A velocidade, deixa eu ver aqui, a velocidade foi dada, 10 metros por segundo. Então, coloca 10 aqui, ó. Vamos colocar 10 no lugar do V. Vezes 10, né? Então, fazendo esses cálculos aqui, vai dar uma vazão de Q é igual a 0,314 metros cúbicos por segundo. Né? (0,314 metros cúbicos por segundo. Se eu passar para litros por segundo, fica Q é igual. Q é igual. Q é igual a 314 litros por segundo. 314 litros por segundo. Né? Então, essa é a vazão. Agora, ele pede para achar o quê? Para achar a... Ele pede para achar a velocidade em um ponto da tubulação cujo diâmetro é 10 centímetros. Descobrir a velocidade em outro ponto, né? Onde a velocidade em outro ponto da tubulação cujo diâmetro é 10 centímetros. O diâmetro agora é 10 centímetros. Então, como que eu faço? Letra B. Letra B. Vai ser, eu sei que A1, V1 é igual a A2, V2. Quem vai ser A1, V1? Vai ser π vezes raio 1 ao quadrado, que é a fórmula da área, né? Π raio 1 ao quadrado, que é igual a... Isso aqui vezes V, né? Faltou V1 aqui, ó. Vezes V1 é igual a π vezes raio 2 ao quadrado vezes V2. Né? Π raio 1 ao quadrado vezes V1 é igual a π raio 2 ao quadrado vezes V2. Quem vai ser, então, eu cancelando o π com π, né? Eu posso cancelar o π com π, ó. Vamos cancelar o π. Vamos cancelar o π que está do lado de cá. Cancelou. Aí vai ficar o quê? Raio 1 ao quadrado, né? O raio 1 é 2 vezes o raio 2, não é isso? O raio 1 é 2 vezes o raio 2. Por quê? O raio 1 é 10. O raio 2 é 5. Porque o diâmetro 1 é 20. E o diâmetro 2 é 10. Então, eu sei que o raio 1
é 2 vezes o raio 2. Então, do lado de cá eu coloco, ó, 2 vezes o raio 2, 2 raio 2, 2 vezes o raio 2, né? Ó, vamos mudar a cor aqui. 2 vezes o raio 2 ao quadrado, né? Porque é raio ao quadrado, raio 1 ao quadrado, então esse aqui é o quadrado. Esse aqui é o quadrado, vezes V1 é igual a R2 ao quadrado, vezes V2. Tá lá, ó, né? Isso aqui, raio 2 ao quadrado, vezes V2. Aqui é o quadrado. Aí, aqui vai ficar o quê? Vai ficar 4 raio 2 ao quadrado, vezes V1, é igual a R2 ao quadrado, vezes V2. Né? Aí, como eu tenho R2 ao quadrado dos dois lados, eu posso cancelar o R2 ao quadrado. Cancela R2 ao quadrado, cancelou aqui, cancelou aqui R2 ao quadrado. O que sobrou? Sobrou aqui 4 V1 é igual a V2. 4V1 é igual a V2. Mas quem é o V1? O V1 é 10, né? O V1 vale 10. Foi dado aqui. A velocidade 1 é 10. Exatamente. Foi dado. A velocidade 1 é igual a 10. Então, 4 vezes 10 é igual a V2. Então, o V2 é igual a 40 metros por segundo. V2. Então, a velocidade no ponto 2 é 40 metros por segundo. Ou seja, o diâmetro ele baixou de 20 para 10. O diâmetro baixou de 20 para 10. Como o diâmetro baixou de 20 para 10, né, ele abaixou 50%, a velocidade aumentou 4 vezes. Então, a relação é essa, né? Se eu diminuir o diâmetro pela metade, se eu diminuir 50% do diâmetro, a velocidade aumenta 4 vezes, porque é o quadrado, né? V ao quadrado. A fórmula é πd ao quadrado sobre 4. Então, se eu diminuir o diâmetro de 20 para 10, a velocidade aumenta para 40. Ela passa de 10 para 40 metros por segundo. Aumenta 4 vezes. Ok? Então, esse é um pequeno exercício que ele deu aí, né? Para poder a gente praticar aí, né? Bom, o que mais que a gente pode falar aqui que dê para a gente poder passar pelo Word, né? Nós temos o seguinte. Existe, né? Existe na hidrodinâmica uma equação muito importante, que é a equação de Bernoulli, né? A equação de Bernoulli, que o próprio professor Paulo Vicente falou na aula dele lá, a equação de Bernoulli, ela é uma equação que é obtida, né, a partir do princípio da conservação da energia mecânica, né? É obtida a partir daí, né? Então, o que acontece? Nós temos a seguinte equação, né? No final das contas, nós chegamos à seguinte equação de Bernoulli. A equação de Bernoulli, equação de Bernoulli, dentro da hidrodinâmica, né? A equação de Bernoulli é a seguinte: P1 mais
DGH1, DGH1, mais DV1 ao quadrado sobre 2 é igual a P2 mais DGH2 mais DV2 ao quadrado dividido por 2. Vou organizar aqui, então. P1 mais DGH1, né? Mais DV1 ao quadrado dividido por 2, né? Mais P2 DGH2 mais DV ao quadrado, DV2, desculpa, DV2 ao quadrado dividido por 2. Então, essa equação de Bernoulli dentro da hidrodinâmica, né? Pressão 1 mais densidade vezes G, aceleração gravitacional, vezes H1, mais D, densidade, velocidade 1 ao quadrado sobre 2, mais P2, DGH2, mais DV2 ao quadrado sobre 2. Então, nós temos aqui que a pressão mais a energia potencial, que tem a ver com H1, né? H1, que é uma altura H1, mais a energia cinética, que é d velocidade, dv, né? V de velocidade, d velocidade 1 ao quadrado sobre 2, mais P2 mais DGH2 mais dv2 ao quadrado sobre 2. Equação de Bernoulli, né? Ela pode ser escrita de uma outra forma também, né? Que às vezes pode aparecer aí, né? Então ela pode ser escrita assim, né? Ou, né? Um pouquinho, ou assim, ó. Ela pode ser escrita assim, ó. P1 sobre gama, P1 sobre gama, a letra grega gama, né? Não vou tentar achar a letra grega que é gama agora, que eu não vou achar, não. Deixa eu ver aqui, até eu procurar aqui, até eu achar aqui a letra, né? Símbolo, vamos ver que símbolos tem aqui. Equação, símbolo. Símbolo gama. Vamos ver se tem gama aqui. Vai perder muito tempo procurando, né? Vamos ver aqui. Gama. Tem beta, tem alfa, mas não tem gama. Tem mi. Cadê o gama? Bom, não vou ficar procurando, não, que vai perder tempo. P1 sobre gama mais Z1, que também é energia potencial, né? Mais V1 ao quadrado sobre 2G é igual a P2 sobre gama mais Z2 mais V2 ao quadrado sobre 2G. G minúsculo. Então, Z1, né? V1 ao quadrado, né? V1 ao quadrado sobre 2G é igual a P2 sobre gama mais Z2 mais V2 ao quadrado sobre 2G. Então, a equação pode ser escrita dessas duas formas, tá? Dessa forma aqui, um pouco aqui de azul, de verde, né? Ou então, pode ser escrita dessa forma aqui, um pouquinho azul.
Posso escrever a equação de Bernoulli dessas duas formas. Tá certo? Essas duas maneiras aí. Uma ou de outra, dependendo da situação que eu tiver no exercício para poder fazer o cálculo, né? Então, o que acontece? A gente pode chegar numa situação de, né, usar a equação de Bernoulli, né? A equação de Bernoulli, nós temos aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que fazer o seguinte, porque para poder passar para vocês isso aqui pelo Word, vai ficar muito difícil, né? Vai ficar muito difícil eu passar para vocês pelo Word. Eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ver se eu fotografo, as minhas anotações. Vocês vão ter que ter um pouco de paciência com a minha letra, que não é muito boa, para não dizer que é péssima a letra, né? Eu vou fotografar a sequência aqui dos cálculos, né, das anotações minhas, e vou enviar para vocês. Vou capaz de eu mandar por e-mail, não vou deixar na página da disciplina, não. Eu vou fotografar as anotações que eu tenho aqui. Deixa eu fazer um teste aqui, tirar uma foto aqui de uma folha e ver se fica bom. Vamos ver se vai ficar bom aqui. Fazer um teste aqui, só para ter uma ideia, né? Vamos ver aqui, fotografar. A letra não ajuda muito, não, mas vamos ver aqui. Vamos ver se ficou bom aqui, né? A foto, né? Vamos ver aqui, foto. Tá razoável, né? Vamos dizer que tá razoável. Eu vou tentar fazer isso aí. Se der certo, beleza. Se não der, a gente vai ter que fazer de uma outra forma, né? Mandar para vocês as anotações, porque tem alguns exercícios, né? Tem alguns exercícios que estão anotados no caderno, né? Então, estou tentando ver uma foto, porque tem umas ilustrações, né? Não tem como eu fazer ilustração no Word, né? Fica difícil, né? Então, eu vou tentar fazer isso, eu vou fotografar e vou mandar para vocês. Ou então, na escola, eu vou escanear, acho que fica até melhor, né? Vou escanear as folhas, e aí fica uma definição melhor, as letras ficam maiores, né? Aí, a hora que eu tiver acesso à escola lá, à silvicultura, tem um scanner lá, eu vou escanear as páginas e mandar para vocês, tá certo? Eu mando tudo escaneado direitinho, né? Eu pego aqui a página, eu começo aqui exatamente nas anotações iniciais sobre hidrodinâmica, né? Esse exercício que nós acabamos de fazer. Depois, as considerações sobre a equação de Bernoulli, as considerações matemáticas sobre a equação de Bernoulli. Depois, exercício 2, né? Aí vem mais um exercício, aqui na sequência, outro exercício. Então, vem vários exercícios aqui. Eu vou ver se eu faço, né, exatamente isso, né? Eu escaneio isso e mando para vocês. Ok? Então, isso aí eu vou ter que fazer, estando de volta em São João, né? Eu vou ter que fazer isso provavelmente lá para segunda. Não dá, porque tem aula terça-feira, né? Terça-feira da semana que vem. Aí, o que eu faço? Eu escaneio esse material e mando para vocês. Porque aí nós vamos abordar outro assunto na segunda, né? Na segunda nós abordamos um outro assunto. E aí, esse material do caderno, né? Eu escaneio e mando para vocês. Talvez eu ponha na página da disciplina ou mando por e-mail. Uma das duas coisas. Aí eu vou fazer isso. Tudo bem, Bruna? Tudo bem. Bem, então tá. Aí vocês aguardem aí, aqui onde está escrito, né? Continuação de hidrodinâmica, anotações do caderno. Essas anotações do caderno, para ficar um pouco melhor, eu vou escanear, então, e mandar para vocês, ou na página da disciplina, ou então por e-mail.
vocês vão ter que ter um pouco de paciência, como eu disse, com a minha letra, que não é das melhores, né? Vamos dizer assim. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida sobre tudo, aí vocês me perguntam. O bom de escanear é que fica em PDF, né? Vai ficar em PDF, e aí dá uma nitidez melhor, né? Fica uma nitidez melhor, fica um arquivo único na sequência, né? E aí dá para vocês seguirem adiante, né? Eu vou pedir licencinha só 2 minutinhos, Bruna. Eu preciso dar uma chegadinha ali e já volto, tá ok? Só 2 minutinhos, por favor. Bom, voltando aqui então. Voltando aqui, né? Vamos ver se está ok aqui. Tudo bem? Beleza. Gravando a aula, tudo certo. Bom, então, como eu vou passar essa parte de hidrodinâmica depois para vocês, né? Como eu disse, aí eu vou, né? Depois, né? Enviar para vocês. Então, nós vamos aqui seguir no arquivo escoamento laminar e turbulento, tá? Vamos lá, então, no escoamento laminar e turbulento. Então, esse assunto, escoamento laminar e turbulento, ele está, né? Existe aqui uns cálculos. Deixa eu ver aqui onde está, né? Está mais adiante aqui. Não, tá. É o escoamento laminar turbulento, né? Tá aqui, né? Então é o seguinte. O escoamento laminar turbulento é o escoamento que nós podemos ter, né? Na hidrodinâmica. Então, por exemplo, quando nós temos o movimento do fluido, né? O movimento no caso da água, para a gente, né? Que no nosso caso é água, o movimento aí. A água pode escoar sobre 2 regimes, basicamente. 3, na verdade. O regime laminar, o instável, o intermediário, e o turbulento. Então, o escoamento laminar, ele é um escoamento em que as linhas de fluxo, né, as linhas de fluxo da água, especificamente da água aqui agora, elas são paralelas, as linhas são paralelas. Então, as linhas não se cruzam, as linhas de fluxo, né, da água, elas estão sempre paralelas. Sempre paralelas.
No caso, um exemplo de escoamento laminar, por exemplo, você abre a torneira, né? Abre a torneira da pia, por exemplo. Aí você fecha a torneira e não fecha completamente, fica aquele fiozinho de água saindo. Aquele fiozinho de água saindo, ali naquele momento nós temos um regime laminar. A princípio, né, as linhas de fluxo, o fluxo da água, as linhas não se tocam, elas estão paralelas. Por isso que a água escoa com tranquilidade, sem turbulência, né? Por exemplo, o escoamento do sangue no nosso corpo, nas artérias e nas veias, é um regime laminar. Agora, o escoamento do sangue próximo ao coração, no átrio, né, nos átrios do coração, próximo ali onde o fluxo, onde o sangue é bombeado, ali é turbulento, né? O fluxo é turbulento, o escoamento é turbulento, melhor dizendo. Então, como que a gente faz para poder, né, descobrir isso aí? Aqui, ó. Então, aqui, né, o escoamento laminar ocorre quando as partículas de um fluido movem-se ao longo de trajetórias bem definidas, apresentando lâminas ou camadas, daí o nome laminar. Cada uma delas preservando sua característica no meio. No escoamento laminar, a viscosidade age no fluido, no sentido de amortecer a tendência de surgimento da turbulência. Este escoamento ocorre geralmente a baixas velocidades e em fluidos que apresentem grande viscosidade. Então, aqui, olha o que acontece no regime laminar, né? Regime laminar, olha só as linhas de fluxo, as linhas de fluxo aqui, ó. Elas são paralelas, tá vendo? Então, nós temos aqui um tubo, ou uma veia, uma artéria, né? E aqui, ó, as linhas de fluxo em azul escuro aqui são paralelas. Aqui a frente de fluxo. E aqui as linhas, então, são paralelas, elas não se tocam. Tá? Então, é um movimento tranquilo, um movimento sereno do fluido, né? Aí, o turbulento não. Olha o turbulento que acontece. O turbulento ocorre quando as partículas de um fluido não movem-se ao longo de trajetórias bem definidas. Não movem-se, né? Ou seja, as partículas descrevem trajetórias irregulares, com movimento aleatório, produzindo uma transferência de quantidade de movimento entre regiões de massa líquida. Este escoamento é comum na água, cuja viscosidade é relativamente baixa. Tá? Então, ele mostrou aqui, ó. Aqui, por exemplo, aqui na saída de água, aqui nesse aplicador nesse emissor de água da irrigação aqui. É turbulento, né? Então, ó, o fluxo laminar aqui na letra A e o turbulento aqui na letra B. O turbulento, as linhas de fluxo, elas se chocam umas com as outras. Então, é regime turbulento. Para calcular, para saber se nós estamos no regime tubular, se estamos no regime laminar ou turbulento, nós calculamos o número de Reynolds. Calculamos o número de Reynolds. O número de Reynolds, conhecido por RE, é um número adimensional usado em mecânica dos fluidos para o cálculo do regime de escoamento de determinado fluido dentro de um tubo ou sobre uma superfície. Esse número de Reynolds é utilizado, por exemplo, em projetos de tubulações industriais e asas de aviões. O seu nome vem de Osborne Reynolds, um físico e engenheiro irlandês. O seu significado físico é um quociente entre as forças de inércia e as forças de viscosidade. Então, é essa fórmula aqui. Ó. Então, o número de Reynolds vai ser, né? Se o número de Reynolds, se a gente calcular o número de Reynolds e der menor que 2.000, o escoamento é laminar. Se nós calcularmos o número de Reynolds, aqui no caso, esse autor usa, ele fala de 2.000 a 2.400. A maioria dos autores fala de 2.000 a 4.000, tá? De 2.000 a 4.000. Então, pode considerar aqui de 2.000 a 4.000. Se o número de Reynolds der maior que 2.000 e menor que 4.000, o escoamento é de transição ou instável. Escoamento de transição ou instável.
E o número de Reynolds maior do que 4.000, escoamento turbulento. Escoamento turbulento. Qual que é a fórmula, então, para calcular o número de Reynolds? O número de Reynolds vai ser RE. É o ρ, que é a massa específica, vezes V, que é a velocidade do escoamento, né? Vezes o D. Tá? Dividido por μ. Dividido por μ. Tá certo? Dividido por μ. Que é a viscosidade dinâmica do fluido. Viscosidade dinâmica do fluido. Então, o número de Reynolds vai ser ρ, que é a massa específica do fluido, que nós já comentamos lá atrás na matéria, vezes V, que é a velocidade de escoamento em metros por segundo, vezes o diâmetro em metros, dividido por μ, que é a massa, que é a viscosidade dinâmica do fluido. Viscosidade dinâmica. Tá? Então, o que a gente faz? Para calcular. Aí nós temos aqui a tabela de viscosidade dinâmica, né? As tabelas de viscosidade dinâmica, certo? Que nós temos tabela de viscosidade dinâmica, né? Nós temos aí vários, né? Vários gases, ou vários líquidos, com a viscosidade dele. Então, a viscosidade dinâmica do hidrogênio, do ar, do álcool etílico, do metanol, da água, né? Do mercúrio. Então, tem aí vários valores de viscosidade dinâmica para você calcular. Aí ele fala da importância do número de Reynolds, tá? A importância fundamental do número de Reynolds é a possibilidade de se avaliar a estabilidade do fluxo, podendo obter uma indicação se o escoamento flui de forma laminar ou turbulenta. O número de Reynolds constitui a base do comportamento de sistemas reais, pelo uso de modelos reduzidos. Um exemplo comum é o túnel aerodinâmico, onde se medem forças dessa natureza em modelos de asas de aviões. Em modelos de aviões. Pode-se dizer que dois sistemas são dinamicamente semelhantes se o número de Reynolds for o mesmo para ambos. Bom, aqui ele mostra um exemplo de escoamento laminar turbulento em um ensaio de túnel de vento, né? Bom, aí nós temos o seguinte. Saindo aqui do F11, nós temos o seguinte. O número de Reynolds, ele pode ser dado também da seguinte forma. Número de Reynolds, número de Reynolds. Número de Reynolds é igual. Velocidade também pode ser dado dessa forma. Velocidade vezes diâmetro dividido pela viscosidade cinemática. Não é viscosidade dinâmica, não. Viscosidade cinemática. Viscosidade cinemática. É conhecida pela letra grega, né? Letra grega é Y. Letra grega Y. Então, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo aqui para a gente fazer o cálculo aqui. Vamos dizer que nós temos a seguinte situação. A velocidade da água é 2 metros por segundo. Tá? O diâmetro do tubo é 100 milímetros. E a viscosidade cinemática é igual a 10 elevado a menos 6 metros quadrados por segundo. 10 elevado a menos 6 metros quadrados por segundo. Tá? Então, como que eu faço? O número de Reynolds vai ser igual
né? Ctrl C. O número de Reynolds vai ser igual a velocidade, que vale 2 metros por segundo, vezes o diâmetro, que é 100 milímetros, que é 0,1 metros, né? Passar para metros, certo? 0,1 metros. Isso aqui dividido, isso aqui tudo dividido por viscosidade cinemática, que é 10 elevado a menos 6. 10 elevado a menos 6. Então, isso aqui vai dar o quê? Vai dar 2 vezes 0,1, dá 0,2, né? 0,2. 0,2 dividido por 10 elevado a menos 6 vai dar um número de Reynolds igual a... Deixa eu voltar aqui. O número de Reynolds vai dar 200 mil. Que é 0,2 dividido por 10 elevado a menos 6, dá 200 mil. Então, o número de Reynolds deu 200 mil. Se ele deu maior que 4.000, já é regime turbulento, né? Então, nós temos o quê? O regime vai ser turbulento. Regime turbulento nesse caso. Tá? Regime turbulento. Então, o que acontece? Nós podemos, então, ter o número de Reynolds dessas duas formas, né? Escrito dessa forma aqui, que eu mostrei, né? O número de Reynolds pode ser dado dessa forma. Deixa eu ver onde é que está aqui. Dessa forma aqui, ó. Rho vezes V vezes D dividido por Mi, que é a viscosidade dinâmica, que tem tabelas que eu mostrei para vocês. Ou então escrito, número de Reynolds é igual a velocidade vezes diâmetro dividido por viscosidade cinemática. Viscosidade cinemática, que tem que ser dado, que é a letra grega Y, né? No lugar do Mi aqui é Y. Pode ser, a fórmula pode ser mostrada desses dois jeitos. Desses dois jeitos aí. Bom, então, né, nós vamos aqui, parar por aqui, né, e eu vou procurar fazer o que eu disse sobre o assunto hidrodinâmica que está anotado no meu caderno. Vou ver uma melhor forma de enviar para vocês. Como eu disse, provavelmente deve ser por escaneamento e mandar para o e-mail de vocês ou deixar na página da disciplina. Eu vou parando por aqui, né? São 15 para as 11, eu vou parando por aqui, parando um pouco mais cedo, né? E já deixando depois para vocês essa aula, a partir de amanhã à tarde, vai estar no YouTube, né? Vou deixar para vocês lá. Tá ok? Então, eu vou agradecendo a participação aí da Bruna, né? Que esteve online aí, está online, né? E já pedindo, né? Para quem não assistiu, que possa assistir essa aula que vai estar no YouTube a partir de amanhã, na parte da tarde. Muito obrigado, Bruna. Bom dia para você. Bons estudos aí e até a próxima. Obrigada. Até mais.